Salve galera, beleza? Leonardo Cunha na área, inaugurando o nosso canal aqui no YouTube, o Underground Forces. E para começar o nosso canal com o pé direito, uma entrevista com o grande Sérgio Ferreira. Conhece o Sérgio Ferreira, cara? E quem sabe você não conhece ele por Destroyer. Ele gravou isso aqui, ó, Warfare Noise com Chacal, cara das antigas, gravou Warfare Noise e também ele tinha um outro apelido, era conhecido como Jarrinha aqui em BH. E ele fez essa capa aqui, ó, desse disco. Vai contar muita história, muita coisa legal para vocês aí. Então se liga aí no nosso canal, Underground Force. A quem não se inscreveu ainda, eu peço por favor, vai lá, ative as notificações, se inscreva para fortalecer o nosso canal, beleza? É isso aí, tamo junto e vai começar aí a entrevista para vocês. Espero que curtam. Stay heavy. Olá, Sérgio Oliveira, esse é o meu nome, conhecido como artista plástico, mas tem outros nomes ou apelidos como Aljarrinha e para Destroyer para alguns conhecidos no mundo musical do metal mineiro. Estamos aí para mais um papo. Eu sou conhecido no mundo musical pela minha participação no Warfare Noise, disco do Chacal, em seguida também pela pintura da capa do Sepultura. As lembranças que eu tenho é do Turma Unida, não era algo ligado ao comércio, nós fazíamos as músicas porque gostávamos mesmo, e era uma experiência muito boa, inclusive para mim principalmente por estar no estúdio, e aquela ideia de gravar um LP, que é o nome na época, né? E em seguida fazer um show, e a amizade que gera até hoje, da turma boa, músicos, fãs e etc. A repercussão disso tudo valeu muito a pena. Essa sequência de ciclo de amizade, eu fiz amizade com a turma do Sepultura, ainda em formação, né? Ao longo do tempo de convivência, mostrando alguns trabalhos meus, eu fui convidado para fazer a capa do LP, né? Que seria, foi na primeira vez foi junto com Overdose. Fizemos algumas ilustrações, algumas ideias, né? Pós-ensaio, às vezes ensaiávamos junto Chacal, Sepultura e outras bandas, mas a ideia partiu do Igor e do Max, mas o Igor que fazia os desenhos. Ao longo do tempo ele me apresentou algumas ilustrações, algumas ideias, feitas em caneta, alguns recortes de revista, né? E eu acrescentei alguns livros, algumas ideias. A ideia era fazer uma capa como se fosse algo que estivesse pintado com uma certa urgência, como se estivesse ditando uma profecia. E seria esse demônio destruindo uma igreja, né? Não a igreja em si, assim, né? A ideia é algo mundial, uma catástrofe, né? E a princípio não tínhamos muitos recursos. O Sepultura me apresentou um desenho feito em folha de caderno mesmo, uma caneta. Naquela época todos moravam com os pais, tinha pouco mais, tinha acabado de sair do exército, né? E meus pais eram protestantes, e como o Max disse no livro dele, eu realmente pintei a capa escondido. Eu podia usar na época 3 cores, ou 2, né? A capa de fundo da tela e mais 2 cores. Na época era usado fotolito para imprimir a capa, então você pagava por cores. A Cogumelo Records não dispunha de muito dinheiro na época, então foi focado mais no estúdio, né? Então eu usei o laranja e o preto e o branco do fundo da tela. Era uma tela de 50 por 50. Tivemos a ideia desse demônio, fizemos uma menção à artista da Old School e passamos pela ideia de um demônio mais agressivo, como a capa do Abominog, né? do Uriah Heep, mas a gente achou que ia ficar meio forçado. Então ficou essa capa mais discreta com esse demônio e essa igreja que foi tirada de um recorte de jornal, a ideia, né? Não tínhamos muitos detalhes, não tínhamos internet.
E aí começou o nascimento da capa do Sepultura. Felizmente eu faço parte disso e estou contente. Foi pintada escondida essa capa, muitos não sabem, meus pais protestantes. Então eu pintava à noite escondido e a cada semana eu levava a prova para a galera do Sepultura ver. Depois da capa pronta, ou pintada, né, nessas 3 cores, a ideia era pedir à gráfica que fizesse a logomarca do Sepultura na impressão. Porém, isso não foi feito por custo mesmo, né? Então nós pegamos alguns rascunhos na qual eu dei algum palpite, mas em cima da ideia do Igor, e fizemos no pincel mesmo a logomarca Sepultura. A ideia a capa passou exatamente o que nós queríamos, chamar a atenção com esse choque, nesse contraste de cores, e essa pintura, né, com esse aspecto rústico, não seria nada refinado, também poderia fazer algo mais refinado, mas o tempo não dava na época, as gravações já estavam prontas e a gráfica tinha o tempo certo para fazer, porque naquela época a Cogumelo Records estava assim disparada preparando as bandas para lançar. Então o estúdio era bem dividido entre as bandas, né, o tempo bem curto, né? E a gráfica precisava rodar isso muito rápido. Um processo bem legal, o Igor participou dessa ideia. Eles me deixaram livre depois de pronto para acrescentar algumas coisas, como as 3 cruzinhas de um lado e o símbolo da morte do outro, lá embaixo da capa. E aí surgiu a capa que me deu um certo sucesso até hoje, Sepultura. As bandas, hoje em dia, né, a gente sempre ancora na internet, a gente descobre vários ritmos, bandas que antigamente não tinha esse recurso de fazer sucesso hoje. Então a gente, né, pesquisa mais, inclusive arte, né? Eu acho que as capas de disco hoje em dia estão mais sofisticadas, né? Qualquer um, né, artista ou não, pode sentar na frente do computador e fazer uma capa, mas as pessoas estão muito na base do aleatório, né? Pega um nome, já tem um programa que já ajuda a editar aquele nome, não é construído, né? Ele é elaborado de forma história, com uma pipoca, né? As músicas hoje, o recurso de estúdio acaba fazendo tudo isso. Eu ainda estou na antiga, né? Estou ainda curtindo bandas da minha época, são poucas bandas que eu curto dessa época, né? The Mist voltou agora, estou escutando The Mist, né? Eminence, gosto muito, né? E vai do metal pesado ao metal mais leve, o Black Sabbath, você está escutando sempre. Escuto Overdose, gosto muito de Overdose, tenho contato com todo mundo. E dessa turma antiga tenho mantido contato por internet, por show, e no show você acaba encontrando a turma toda. E sobre a turma, seria isso. A gente está sempre conversando, uns me conhecem só como o Jarrinha mesmo. O nome Sérgio fica em segundo plano, isso é legal. E é bacana. Eu gostaria muito de poder um dia fazer um trabalho junto ao Sepultura ou qualquer outra banda. É sempre bom trabalhar com o povo do metal. Os integrantes do Sepultura, tem muito tempo que eu não os vejo. A última vez que eles estiveram em BH, eu estive no show, mas eu estava no meio da plateia, então não teve aquele contato direto. Foi só um olá de um ou de outro, ou Jarrinha, beleza, né? Eu não conheço pessoalmente o Derek, né? E os outros integrantes, o Andrés, conheço. Mas foi aquele olá muito rápido, porque tinha muitos fãs, muita gente, muitos conhecidos, então não deu para dar aquele contato, né, de olá, vamos tomar vamos fazer uma foto juntos. Mas cedo ou tarde
pode acontecer. Já o Jairo não, o Jairo Guess, a gente tecla bastante, conversamos muito e damos palpite de trabalho do outro, e como ele está no The Mist, esse contato ficou mais próximo, né? A gente está sempre em contato e ele às vezes ele me dá notícia da rapaziada, da galera. Isso é bom, né? Encontramos pelo mundo. Às vezes eu reviso trabalhos antigos, dou uma olhada. Vez ou outra tem pedido de amizade no Facebook, pessoas fãs do Sepultura, que quer saber a origem de tudo, né? Eu acabo entrando nessa origem, né? E, igual teve um fã do Sepultura que perguntou o meu nome, que ele fez no braço a capa do disco e queria saber qual o nome do artista, se o artista é vivo ainda, se não é, se eu trabalho com isso. Ficamos amigos, né? E isso é legal. A capa me trouxe uma repercussão internacional, né? Houve um fã também que me mostrou uma foto que ele tirou com a capa. Segundo ele, a capa é original. Disse que estava na Alemanha. Era na época de foto de flash ainda, né? Assim, de câmera antiga. E não deu para identificar pela resolução da foto, mas pelo tamanho parecia. E espécie de um museu, um fã-clube do Sepultura. Eu não sei o paradeiro dessa tela até hoje. Na sequência que eu pintei essa tela, na empolgação seria, né? Eu fiz uma outra tela mais trabalhada, já tinha passado anos, então você apura a técnica, né? E só que essa tela foi apresentada para o Sepultura, e sugestão minha, e eles ficaram com essa tela um bom tempo, depois devolveram dizendo que dali para frente o produtor, que não era a Cogumelo Records, ia tomar conta de tudo. Que eles poderiam até ficar com a tela, mas o produtor queria decidir no final se seria capa ou não. Eu acabando peguei essa tela e vendi para um fã do Sepultura, e o fã pediu para escrever atrás: possível capa do Sepultura. Eu datei, mas assinei, e eu não sei o paradeiro dessa tela também. É sempre nesse gênero, um demônio, como se foi a segunda capa também do Sepultura, nessa cor laranja, porém com mais elementos, né, mais trabalhada. E falando de capa, uma homenagem, eu achei que foi uma homenagem tanto ao Sepultura quanto a mim, a banda sueca Ghost fizeram uma capa com essas duas cores, laranja e preto, e tem até quase que colagem, está bem igual. Eu olho, eu identifico o traço como se fosse meu, dessas cruzinhas e dessa morte no canto que tem dos dois lados da asa desse demônio. É uma referência boa. Cheguei até a escutar a banda, porque eu não escutava antes. Trabalhar essa capa do Sepultura deu uma elevação moral e artística. Eu estou sempre produzindo trabalhos em relação à arte metal. O último foi para The Mist, o Gorg Vladimir. Fiz o pedestal de um corvo, um crânio de um corvo, e fiz uma máscara de um espantalho, né? E ficou aquela coisa, todo mundo que acompanha esse metal, e quando eu faço algo novo, da capa de Sepultura para cá, toda a parte de metal que envolve arte, alguém me consulta em alguma coisa, e eu dou palpite em alguma coisa, mesmo às vezes sem ser convidado. Passaram 35 anos, se fosse para eu fazer a capa, né, uma versão, eu até sonhei com isso, para ser sincero. Seria legal fazer uma nova capa do Sepultura, com as técnicas que eu tenho hoje, com a visão ampla que eu tenho hoje. Com certeza eu usaria essas mesmas cores, os mesmos elementos, né? Se fosse um relançamento, né? Uma capa nova, alguma coisa assim. Agora, se fosse uma sequência, também eu acho que eu acrescentaria, contando uma história ao longo do tempo, igual as capas do Iron Maiden, né? Que tem o Edge como carro-chefe, que conta uma história
paralela ou seguidas, né? De um personagem ligado à banda. Não que eu quero vincular esse demônio ao próprio Sepultura, né? Mas o próprio nome, Sepultura, né? Igual o Max quando falou, ele falou isso em um outro lugar, que eu não me lembro, mas falou isso em relação aos meus pais. Falei, nossa, como é que pode pôr o nome de Sepultura numa banda? E ele comentou, poxa, tem Demônios da Garoa e ninguém fala nada, né? Eu acho que eu disse isso no Jô Soares também, eu não me lembro exatamente. E eu falei, realmente. Aí eu fiquei mais livre de pôr um demônio mais forte, pôr mais agressividade. Mas para a época isso era muito pesado. A coisa mais pesada que a gente tinha, ao meu ver, com a capa do Sepultura, com essa agressividade, um demônio destruindo a igreja, era a capa do Ryan Hip, né? Do Abominog, que tem aquele demônio que é penetrante. Inclusive eu pintei aquela capa numa camisa para o Max e para os outros artistas de BH. E tem o Heaven and Hell, que tem anjos fumando, né? Então aqui é um demônio destruindo a igreja. Até hoje eu sou julgado e elogiado pelo mesmo. Isso é legal. Eu acho que valeu a pena, eu faria novamente. Na atualidade, eu estava dando aula até pouco tempo, no curso de design de produtos, mas eu resolvi remontar um ateliê que já tinha um tempo atrás. Agora voltei fazendo esculturas, que vai desde restauração, pinturas, né? Com pedidos ou não, né? Dificilmente eu estou expondo em galerias. Eu estou trabalhando mais por encomenda mesmo, atendendo museus como o Iotim e alguns museus no Rio de Janeiro, restaurando ou edificando projetos, né? E vez ou outra eu faço alguma ilustração para alguma banda que está começando. Capas ainda não tem feito, mas estou sempre na área atendendo a turma do metal. O último trabalho agora foi com o Vladimir Gorg, né, que está no The Mist. Eu fiz um pedestal com um crânio de um corvo e uma máscara de um espantalho, na qual ele possibilita de cantar e respirar, né, falar, cantar ao microfone sem se sentir sufocado com a máscara, né? Tem que ser algo durável e ao mesmo tempo cenográfico. Então eu estou trabalhando muito nessa linha, né? E auxiliando novos designers, né? Na criação de produtos e afins. E esse tem sido o meu trabalho. E nas horas de folga, ainda não voltei a tocar não, mas eu pretendo. E é isso aí. Eu quero fazer um agradecimento por estar aqui ao Underground Force, por essa oportunidade, essa entrevista legal, esse papo bom, e pedir a galera para dar uma força, para se inscrever no canal, né? E obrigado a todos e até a próxima. A unificação do metal nacional. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estreando aqui no canal Underground Force com essa grande entrevista com Sérgio Ferreira. Valeu, Sérgio, de coração. Obrigado pelo tempo, a atenção e a paciência. Falou, meu irmão? Obrigado a todos vocês que assistiram. Peço a vocês que assinem as notificações, se inscrevam no canal para fortalecer esse nosso elo. Beleza, gente? Tamo junto e até semana que vem com mais um Underground Forces. Valeu!